Olá, tudo bem? Metodo Eterno por aqui, trazendo aqui hoje uma nova mensagem reflexiva para que você possa aí, à luz da Bíblia, pesquisar, ler a Bíblia. Nós vamos falar de um homem muito importante, de uma história incrível na Bíblia, que é Jó. Então vamos falar de Jó, um personagem muito importante na Bíblia. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Jó é datado como o livro mais antigo que nós temos nas Escrituras. Os estudiosos, aqueles que estudam muito mais além, dizem que Jó foi o primeiro livro escrito das Escrituras, escrito por Moisés. E a história de Jó já é conhecida entre povos muito antigos há muito tempo. Então, se você não lê o livro de Jó, leia, que é muito importante. Te convido também, em breve no meu Instagram, Metodo Eterno, nós faremos lives de todos os capítulos do livro de Jó. Então você pode nos acompanhar de terças e quinta a partir das 21 horas, Instagram Metodo Eterno, tá bom? Então diz assim, Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez que um deles preparava um banquete, mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período de festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isso é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Para um pouquinho aqui. Então veja que Jó, ele fazia sacrifícios de purificação, sacrifício de holocausto ao Senhor pelos seus filhos. Olha a integridade de Jó, a preocupação dele, que se um filho dele tivesse pecado, ele estava ali pedindo perdão, né, como se fosse pedir perdão a Deus pelo pecado dos filhos. Olha só que interessante. Mas a partir do verso 6, a coisa fica um pouco mais interessante, porque diz o seguinte: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé, que é o nosso Senhor, né, questionou a Satanás e disse a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe respondeu: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Então, um peregrino, lá fazendo um mochilão, né? Satanás fazendo um mochilão, vai para a terra, sobe, desce, vai para o céu, tal. Aquelas coisas lá que só o capiroto sabe o que é, mas tô fora, né? Vamos lá. E aí, olha só, indagou-lhe Yahvé: observaste meu servo Jó? Então Deus pergunta para Satanás se Satanás tinha visto Jó. Se observou, olha só, então Deus prestava atenção em Jó, a integridade de Jó. Então, o quanto nós já aprendemos aqui o quão é importante a integridade daqueles que servem a Deus. Então aí continua, e olha o que Deus fala de Jó: em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então é o seguinte: íntegro, justo, ama e teme a Deus e se desvia do mal. É isso que a gente precisa. E aí, obviamente, Jesus primeiramente, depois esse comportamento. Continua. Diante dessas palavras, aí o capiroto começa. Satanás contestou Yahvé, dizendo: será que Jó teme ao Senhor sem outras intenções? Olha o que ele começa a falar: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família, de tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. Olha o que Satanás fala: e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Olha a resposta do Senhor. Respondeu Yahvé a Satanás: concedo-te poder. Não é que ele tem poder, Deus está falando: eu te concedo poder, te permito
para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença de Yahvé. Então olha só, Satanás ele fala para Deus. Yahvé é Deus, né? Olha só, Senhor, esse cara é íntegro, esse cara é justo, porque o Senhor dá tudo para ele. O Senhor blinda a família dele. Tudo que ele faz, o Senhor prospera. Então, um homem de Deus, um servo de Deus, o que nós aprendemos aqui, que aonde você põe a mão, Deus também põe a mão, prospera também na sua vida. E Satanás está acusando. E aí, o Senhor dá poder a Satanás, dá legalidade para que ele possa ferir a Jó, as coisas de Jó. Continua. E aí seria o início das provações de Jó, a partir do versículo 13, diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra, e as jumentas pastavam perto deles. Então repentinamente surgiram os sabeus, e o atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos a fio de espada, e só eu consegui escapar para poder te contar o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chega outro mensageiro. Fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. Eu fui o único sobrevivente e vim informar o que ocorreu. Enquanto esse ainda falava, explicava o ocorrido, veio o outro mensageiro. E olha o que diz o outro. Os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer essa notícia. Os que escapou também só veio com notícia ruim. E continua. Enquanto este estava dando a informação, chega outro mensageiro com a seguinte notícia, talvez a mais dolorosa que Jó ouviu naquele momento. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o seu filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. Ele acaba de perder seus 10 filhos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Eu vou continuar aqui até finalizar o capítulo 1. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Isso é muito forte. E Yahvé deu, e Yahvé tomou. Ou, algumas versões, Deus deu, Deus tomou. E em todas as suas atitudes Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. O cara tinha, vamos para os dias de hoje, muitos bens. Do dia para a noite ele perdeu tudo no mesmo dia. Mas o bem maior que ele perde aqui, eu tenho certeza que você que vê esse vídeo há de concordar comigo, foi os seus 10 filhos. Ele não perdeu 9, 7, 4, morreu 5, ficou 5, não. Ele perdeu os seus 10 filhos, seus 7 filhos homens e suas 3 filhas mulheres. Algo muito doloroso. Eu que sou pai, você que é pai, que é mãe, enfim, sabe que é uma dor que eu não senti, não quero sentir, mas quem já passou por isso sabe que é uma dor sem fim. E Jó passa por isso. Mas a gente observa que Jó não culpa Deus. E muitas vezes, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Culpando Deus pelas nossas falhas, pelos nossos fracassos, pelas atitudes que ocorrem na nossa vida, porque é como se Deus tivesse obrigação de estar fazendo por nós. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Jesus já fez. Morreu por você, morreu por mim, nos deu a vida eterna, nos deu a salvação. E Ele é tão bom que Ele deixou o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, para que nós possamos manifestar a luz da sua palavra. E viver com Ele e viver para Ele. Porque para Ele são todas as coisas. Mas voltando ao texto de Jó. Jó, em nenhum momento ele blasfema. E se você decorrer, eu não vou ler tudo, porque senão esse vídeo vai dar 2 horas e a gente não pode. O tempo também é meio curto para a gente fazer tudo isso. Mas vem as provações de Jó. Jó passa por isso tudo. E o que acontece?
no capítulo 2, os anjos voltam a se reunir com Deus. Deus está lá com seus anjos e Satanás volta lá. E olha só o que fala Satanás, olha só. No verso 3 do capítulo 2. Indagou então Yahvé: observaste a meu servo Jó? É a mesma pergunta que a gente leu no primeiro capítulo, mas aqui é o capítulo 2. Já passou tudo o que passou com a vida de Jó, e aqui Deus perguntando novamente para Satanás. E olha o que ele fala com ele só. Em toda a terra não há ninguém como ele. Ele reafirma isso. Como ele, justo e íntegro, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Deus reafirma tudo isso para Satanás, que é Jó. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Olha só. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocastes na pele dele. Então Satanás viu que levar a vida dos filhos, tirar todos os bens, não teve resultado. Jó não blasfemou, Jó não reclamou, Jó continuou adorando a Deus. Satanás vai lá para Deus o seguinte: é porque não tocou na pele dele, pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Olha o que o diabo faz na vida da pessoa. Ele está falando isso para Deus. E no verso 5 diz o seguinte: ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Isso Satanás falando para Deus. Então Yahvé declara a Satanás: eis que meu servo está entregue em suas mãos. Isso é forte. Talvez você já leu e deixou isso passar batido. Deus fala para o diabo, para o capiroto, pode o nome que você quiser: eis que meu servo está entregue em suas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Então assim, pode judiar, mas não pode matar, não pode tirar a sua vida. Isso vem acontecer, né? Eu vou tentar resumir aqui. E ele realmente começa a afligir Jó com terríveis feridas que vão da sola do pé à cabeça, né? Há momentos que Jó pega a telha para passar no corpo. Imagina você cheio de ferida da cabeça aos pés, não parando de coçar. Naquele tempo a medicina não era o que é hoje. Imagina a angústia, a agonia que Jó estava vivendo. Não bastasse isso, vai vir 3 amigos de Jó, que no início eles viriam para trazer uma palavra de conforto. E acho que você tem amigos assim, né? Não sei se podemos chamar de amigos também. Mas eles, em vez de trazer essa palavra para Jó, eles vêm com questionamentos. Eles começam com algumas acusações, porque no entendimento deles Jó tinha alguma coisa de errado. Jó tinha feito alguma coisa de errado, Jó era o culpado e Jó não tinha feito nada. Essa era a grande verdade. Não tinha o que admitir. E isso vai levar diversos capítulos, a própria esposa de Jó também. Mas Jó tem momentos de fraqueza. Quando você lê, você percebe que ele tem uma queda, como nós temos de pensamentos, mas ele já volta para o Senhor. E os amigos continuam ali com palavras fortes, palavras duras. Mas porém, lá no verso 30, a partir do verso 37, o que acontece? Jó tem um momento do 36, do 37, ele começa a falar algumas coisas questionando o Senhor, né? Algumas coisas sem sentido, e Deus responde, né? Há uma teofania. E no verso 38, eu não vou ler tudo, mas você vai entender. Então eis que Deus, Yahvé, responde a Jó no meio de um tufão e indaga. Olha o que Deus fala para o teu servo: quem é este que busca turvar os meus desígnios com as palavras sem conhecimento? Sabe o que isso me faz entender? Que muitas vezes nós estamos falando de Deus sem conhecimento. Jó era íntegro, era um homem que Deus admirava, porque Deus gostava dele, né? Deus falou: é um homem íntegro, um homem honesto, um homem eu não vejo mal algum, um homem que se desvia do mal. Mas esse homem íntegro que se desvia do mal, esse homem que está no caminho certo, ele estava proferindo palavras de Deus sem conhecimento. E tem muita gente assim. E nós temos esse perigo. Corremos esse mesmo risco de falarmos de Deus, de falarmos em nome de Deus, sem algum conhecimento. Sem nenhum conhecimento. Então é preciso muito cuidado quando a gente fala do Senhor. É preciso temor. É preciso buscar nas Sagradas Escrituras. É preciso buscar com pessoas experientes, pessoas que você sabe que são homens e mulheres de Deus, para que você não se perca. Porque às vezes falar de Deus é fácil.
Só que falar de Deus com conhecimento e com a sabedoria que o Espírito Santo pode te revelar é outra coisa. E Jó, sendo o que ele era, estava nesse momento falando de Deus sem conhecimento. E Deus aqui vai falar com ele de uma forma mas tão profunda, por exemplo, que ele fala assim, ó: onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Olha que Deus continua: conte-me, se é que tens o verdadeiro entendimento. Nós não sabemos de nada, Deus é a santa sabedoria. Ele continua: quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tu tenhas a resposta. Olha que Deus está. É forte que Deus fala para ele aqui. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel ou a linha de medir? Enquanto os seus fundamentos sobre o que foram assentados e colocaram a angular, a pedra fundamental. Então, e aqui vocês leem o capítulo 38. E Deus vem falando. No 39 Deus continua falando com Jó. Até que Jó parece que ele volta assim, lá no capítulo 40, depois de Deus fazer diversas indagações a ele, ele não ter resposta, obviamente, ele diz o seguinte: olha o que Deus diz primeiro a ele: porventura aquele que contende com Shaddai Todo-Poderoso, que é um dos nomes do Senhor, né? Ele fala: ter argumentos para contestá-lo, que responda, pois a Deus aquele que o censura. E aí Jó responde, depois de ouvir Deus, olha o que Jó fala: eis então que Jó abre a boca para responder a Yahvé: sou pecador, como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar as palavras más. Falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Aí Jó volta para si, em humildade, tem aquele lapso de sabedoria, e novamente ele se humilha diante de Deus. E isso é maravilhoso, porque nós entendemos que Jó é um homem íntegro, é um homem que tinha suas posses, tinha seus filhos, e talvez você tenha tudo isso, ou talvez você também não tenha nada disso, mas nós não estamos aqui salvos dessas coisas, né? As pessoas precisam entender que estar com Deus muitas vezes não vai ser só coisas boas, apesar de Deus ser algo maravilhoso dentro de nós. Mas eu falo em questão de bens materiais, em questão de posse, muitas vezes a gente não vai ter, ou alguém que tem demais tem que entender o propósito porque tem, porque isso não pode ferir a integridade. E nós aprendemos que a integridade de Jó não foi ferida, que Jó ele continuou firme, continuou íntegro, mesmo sofrendo, perdendo seus bens, sofrendo com a doença, mesmo sendo acusado pelos seus amigos, pela sua esposa. Então assim, imagina você inocente ser acusado por algo que você não fez, as pessoas que você confiava te acusando, e de repente você tem um lapso e você fraqueja, você questiona Deus, fala algumas coisas, mas o próprio Deus. Então olha o valor de você ser íntegro, de você ser fiel diante de Deus. O próprio Deus vem falar com você e te faz questionamentos fortes, mas você, na hora de falar com Deus, você humildemente, você fala com sabedoria, com humildade. Depois o próprio Deus vai corrigir os amigos de Ló. E lá no último capítulo, que é o capítulo 42, no verso 10, a partir do verso 10 diz assim: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, veja só, lembra aqueles amigos lá? Jó não os amaldiçoou, Jó intercedeu por eles nesse momento. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que lhe possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo. Só eles foram visitá-lo, antes ninguém foi, né? E comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as suas provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu um que citar, moeda de prata e um anel de ouro. Assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que ele teve no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e mais 3 filhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vejo muita pregação que fala: Deus restituiu a vida de Ló, recebeu tudo de dobro. Mas os 10 primeiros filhos morreram. Os 10 filhos que nasceram não substituem os 10 que morreram. Então a gente tem que pensar.
E aquelas pessoas que na aflição não estiveram com ele voltaram só no momento da fartura novamente. Mas assim ainda, Deus permitindo, deixaram lá as suas ofertas. Que nós viemos refletir. Não pense que aquilo que você ganha depois daquilo que você perdeu substitui. A gente esquece que ele recebeu 10 filhos, nasceram novos 10 filhos, mas ele continuou sem os 10 primeiros filhos. Então que a gente tenha a sabedoria, e dizem por aí que temos que ter a paciência de Jó. Eu acredito que mais do que a paciência de Jó, nós temos que ter a integridade de Jó. Que nós tenhamos a integridade de um homem igual a Jó. Que mesmo com Satanás nos perturbando, nos acusando, nós possamos ser íntegros como ele foi. E estarmos diante do Senhor como ele esteve. E ainda nós temos uma vantagem, viu? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus já veio nesta terra, já pisou aqui neste mundo, já morreu, já ressuscitou por mim e por você, tá bom? Beijo no seu coração e que Deus abençoe sua vida. Siga aqui nos nossos canais, aqui no nosso canal do YouTube, Eis-me Aqui. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe essa mensagem, deixa seu like, comenta sobre esse vídeo e nos acompanhe no Instagram Milton do Eterno. Aproveita já esse vídeo para você ver lá, nos acompanha nas lives que nós vamos fazer de Jó. Então serão 42 lives. Nós já fizemos o livro de Salmos todinho, você pode ver lá no nosso Instagram. E agora vamos fazer Jó, e vai ser assim 1 hora falando de cada capítulo, e vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom.